aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor. E você que está aqui para adorar o Senhor Jesus, aplaude Ele mais uma vez. Você pode dar glória a Ele? Aleluia! Deus tem uma palavra de amor para nós. Por favor, abra sua Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 12. Êxodo 33, 12. Aleluia. Parabéns para você que venceu a chuva. Amém? Graças a Deus por você. Jesus está feliz com você, viu? Êxodo 33. Quem achou? Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? E o Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Amém? Diz aí para quem está perto de você: Deus se agradou de você e te conhece pelo nome. Amém? Senhor, continue falando conosco. Trata com as nossas vidas, Pai. Espírito Santo, nos dê entendimento, nos dê compreensão. Que a Tua palavra venha sobre nós nessa noite e cumpra o seu propósito. Assim crendo, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Nós já estamos entrando na 5ª semana, né, dessa série de mensagens a respeito da vida que Jesus tem para nós. João 10:10, me ajude. Ele diz que o ladrão vem. Jesus disse que veio para que a gente tenha vida em abundância, vida em plenitude. Ao longo desses domingos, Deus tem sempre falado algo sobre o que de fato é essa vida em abundância, que muitas vezes é só atrelado à questão material, mas vimos que Deus tem a plenitude. Essa abundância significa o preenchimento, a satisfação de todas as áreas da nossa vida. Amém? E a palavra de hoje vem com algo muito especial, que uma das pessoas que eu admiro demais, eu sou fã desse cidadão, desse homem de Deus chamado Moisés. Moisés, sem dúvida, foi um dos primeiros a perceber o que de fato traz abundância na nossa vida e o que de fato é mais importante na nossa vida. É o que a gente vai falar aqui. Moisés aqui, ele está vindo de uma conversa com Deus. Acredito eu que a maioria conheça a trajetória de Moisés, né? Aquele homem que quando já nasceu debaixo de um livramento de Deus, escapou da morte quando bebê, né? A mãe coloca num rio, ele vai parar no palácio do faraó e ali ele é adotado. Ele cresce como um príncipe, o príncipe do Egito, no meio da riqueza
e ali desfrutando de tudo que a nação mais poderosa da terra naquele período da história tinha. Só que Moisés, Deus tinha um propósito para ele, tinha um plano para ele. Assim como Deus tem um plano para a sua vida. Quando ele de fato descobre quem ele era, hebreu, descendente daquele povo que era escravo no Egito, ao ver um guarda egípcio maltratando lá um hebreu, ele mata esse guarda e foge. Na fuga aí passa por períodos, por situações, vai parar num lugar chamado Midian. Ali ele conhece a sua esposa, casa com ela e vai viver como um pastor tranquilamente. Só que Deus tinha um propósito na vida de Moisés e Deus tem um propósito na sua vida. Deus tinha mais para Moisés, Deus tem mais para você. E aí Deus se revela a Moisés, você conhece a história, e o Senhor disse: Moisés, eu tenho uma missão para você. O clamor do meu povo chegou aos meus ouvidos, lá da terra do Egito, e você vai libertar o meu povo. Depois de um diálogo de relutância e depois de ser convencido por Deus, porque ninguém vence Deus, Moisés cumpre essa missão. E também conhecemos como se deu o embate entre Deus e o Deus do Egito, que era o faraó. Deus vence e Deus liberta aquela nação, Daniel. 450 anos de escravidão, aquele povo estava livre. Livre e com uma promessa: vocês agora vão ser libertos da escravidão e o meu servo Moisés vai conduzir vocês para uma terra boa, uma terra próspera, uma terra abundante, uma terra que emana leite. Pronto, que maravilha. Milhares de pessoas naquela expectativa, todo mundo arrumou lá suas coisas, prontos para partir. E aí Deus tem uma conversa com Moisés, que essa conversa acontece um pouco antes desse trecho que a gente acabou de ler. Moisés, vamos fazer o seguinte: o povo está aqui, vou passar as coordenadas para você, mas o Senhor fala: eu me conheço, e eu também conheço esse povo. Esse povo não é fácil, é povo obstinado, no sentido negativo da palavra, um povo teimoso, um povo de coração duro. E Deus disse: eu sei que se eu for, ninguém vai sobreviver não. Então eu vou fazer assim, eu vou mandar um anjo com você. O anjo vai te acompanhar, o anjo já sabe de todos ali, de todo o caminho. Um anjo vai com você, porque eu tenho me agradado de você, Moisés. Eu te conheço pelo nome, você é meu servo, e vai ser assim. E aí Moisés, tomando toda a propriedade dessa condição que Deus deu a ele: Senhor, se o Senhor realmente se agrada de mim, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Não nos faça sair daqui, não nos faça subir, se a tua presença não nos acompanhar. Nós não vamos sem o Senhor. A gente não dá um passo sem a tua presença. E Deus diz: eu vou com você. Eu vou revelar então para você os meus planos e os meus propósitos. Nisso, amados, aqui está o ponto que Deus quer nos fazer refletir hoje, a respeito de vida abundante. Entender o que Moisés compreendeu, porque isso é fato. Moisés sabia que não adiantava terra prometida, terra abundante, terra que mana leite e mel, conquistas, vitórias e milagres, sem a presença de Deus. Não adianta conquista, porque para Moisés o mais importante não era chegar lá, o mais importante era saber que a presença de Deus estava com ele. E nessa noite o Senhor vai deixar claro para nós aqui que não existe vida em abundância sem presença de Deus. Não tem vida próspera sem presença de Deus. A presença de Deus tem tudo que nós necessitamos. A presença do Senhor é vida,
A presença de Deus é paz, a presença de Deus é força, a presença de Deus é proteção, a presença de Deus é direção, a presença de Deus é propósito, a presença de Deus é salvação, a presença de Deus é alegria, a presença de Deus é tudo o que a gente necessita. Que faz uma vida abundante é Deus em mim, é Deus em você. Sem a presença de Deus, escute bem isso, o homem alcança propósitos, alcança objetivos, pode até ter muita coisa na vida, mas ele não vai ter o principal, que é Deus. O Senhor conosco é tudo o que mais importa, porque é a presença de Deus que vai dar sentido e que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Entenda isso. Não estou falando de algo místico, algo que, sabe, eu estou falando de algo que é fato, algo que é concreto. Sem Deus, nós não temos nada. E eu quero lembrar a você que você precisa, nós precisamos da presença de Deus. E o que acontece aqui é demais. Moisés, ele, diante disso, quando Deus disse, eu vou com você. Então, Senhor, o Senhor vai? Então eu quero ver a tua face, Senhor. Moisés era ousado, igual o povo da coroa do meio. Tomara que sim. Ele queria mais. Senhor, mostra-me a tua face. Deus diz, Moisés, calma aí nessa hora, meu filho. Homem nenhum pode ver a minha face agora e viver. Mas eu vou fazer uma coisa com você, para você ficar em paz e trazer descanso para o teu coração. Fica aqui encostado nessa pedra, que eu vou passar por você com toda a minha glória. E como ela está passando aqui nessa noite, a glória de Deus, a presença de Deus aqui de uma forma poderosa e intensa por você. E você vai saber que eu vou estar com você. Isso era tão forte, irmãos, que, olhe, das conversas que Moisés tinha com Deus, quando ele descia, irmão Cássio, o rosto dele estava brilhando. As pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, porque o rosto dele resplandecia. Era o contato com a presença de Deus. E eu quero dizer, à luz da palavra de Deus, dessa palavra do Senhor, que a presença de Deus, ela pode ser manifestada de formas poderosas e especiais na nossa vida, como está acontecendo aqui hoje, agora, para quem crê, porque tem gente que não crê e vai assim, mas quem crê, ele está aqui. Pastor, onde a presença de Deus então se manifesta? Onde tem busca por essa presença, buscar a Deus, buscar o Senhor, é a forma também de manifestar a presença dele na nossa vida. Querer Deus, se empenhar e buscar Ele com toda a sua força e com todo o seu coração. Eu estou falando de atitudes, de querer Deus na sua vida, de realmente querer Deus em você. Eu falei isso já de manhã, falei agora há pouco. Muita gente questiona, pastor, se Deus existe, por que que tem tanta desigualdade no mundo? Por que que tem tanta miséria no mundo? Vamos procurar saber quem lá fora quer Deus. Quem lá fora está se empenhando em buscar o Senhor? Porque quem busca a Deus vai encontrar o Senhor. O mundo procura o quê? As coisas que Deus pode fazer, as coisas que Deus tem para dar. As pessoas querem dinheiro, as pessoas querem posses, as pessoas querem vitórias, mas não se trata disso, se trata de buscar o Senhor. E quem busca a Deus, encontra a Deus. Quem busca o Senhor, a presença dele se manifesta na sua vida. Cada um tem sua forma, mas a gente precisa entender que cada um de nós tem que buscar o Senhor. Ele fala lá através de Jeremias, quando o povo estava sofrendo,
o povo estava ali pensando bobagem, Deus esqueceu de nós, Deus não liga para a gente, Deus é injusto, Deus é cruel. Em Jeremias 29:11 ele diz assim, Deus falando, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz quem, irmãos? O Senhor. Planos de fazê-los? Planos de fazer o quê? Prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhes o quê, irmãos? Esperança e um futuro. Aí como é que isso se dá? Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração naturalmente manifesta a presença dele na nossa vida. Deus vai se manifestar aonde estiver busca por ele. Quem quer Deus de verdade vai ter um encontro com Deus. Quem busca o Senhor de verdade vai ter sua presença na sua vida. É assim que funciona. Muitas pessoas estão buscando tanta coisa e depois vai lembrar de buscar a Deus. Na verdade, buscar a Deus fica só naquele momento de emergência, na hora que a coisa está difícil, na hora que as coisas não estão dando certo. Chega, meu Deus, me ajude aí, Pai. Não. A presença dele vai se manifestar onde ele encontrar corações que o busquem verdadeiramente. Igual o povo aqui da Coroa do Meio, igual o povo lá da Atalaia também. Quem está entendendo isso? Onde é que Deus se manifesta? Onde é que a presença do Senhor se manifesta, pastor? Também se manifesta onde existe comunhão. Onde há comunhão, onde há unidade, Deus está ali se manifestando em torno do nome dele. Salmo 133 vai dizer o quê? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. E ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Na comunhão, na unidade, em Cristo Deus se manifesta. Hoje, amados, vivemos uma crise terrível de divisão. É divisão na família, é divisão na igreja, é cada um por si, todo mundo preocupado em lutar pelos seus próprios interesses. Não, meu irmão e minha irmã, a comunhão em Deus atrai a sua presença. Em Atos 2:42, no início da igreja, diz assim: em cada alma havia temor, todos estavam unidos, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Maravilhas e sinais eram feitos por meio dos discípulos. Ninguém passava necessidade, pois todos vendiam seus bens e repartiam com aqueles que precisavam. Perseveravam todos os dias, e a cada dia o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos, porque havia comunhão. Ei, que haja comunhão na sua casa, para que a unidade, que a presença de Deus se manifeste. Temos que lutar para que haja comunhão no casamento, comunhão na família. Precisamos lutar pela comunhão na igreja, unidos. Jesus diz que nenhum reino dividido subsiste. E na divisão, Deus não está presente. Deus não é Deus de divisão. É tão extraordinário isso, que nós temos um Deus que é 3 em 1. Ele é 3, mas Ele é 1. Me ajude. Ele é Pai. Um só. Um só. Jesus diz aos discípulos que todos sejam como um, para que todos saibam que o Pai me enviou. O que mais se vê hoje, amados, é divisão. E a gente não pode permitir isso, porque as divisões têm comprometido a manifestação da presença de Deus. Somos diferentes? Somos. Temos nossas divergências? Sempre vamos ter.
Mas temos uma coisa que nos une, é o amor de Deus. Deus ama a todos nós. Deus quer salvar a todos nós. Glória a Deus. Falei isso 10 vezes hoje já. Se a gente tem que brigar por alguma coisa, é brigar para se unir. Diga para quem está do seu lado: você é meu irmão, rapaz. Amém? Amém? Conhece seu irmão? É seu irmão. Deus se manifesta onde há busca. Deus se manifesta onde há comunhão. A presença dele se manifesta. E a presença dele se manifesta quando ele é o primeiro, quando ele é a prioridade, quando ele está acima de tudo. É difícil porque a gente tenta fazer nesse caso, diferente da matemática, a ordem dos fatores vai afetar o produto. O que é que a maioria de nós faz hoje? Quer buscar as coisas primeiro, para depois buscar Deus. E não é assim que funciona. Deus só tem e só quer um lugar na nossa vida, o primeiro. Ele não negocia. Isaías 42:8 diz que eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e não darei a outro a minha glória, nem mais o meu louvor. Ou Deus é o primeiro na minha vida, ou Ele não vai estar em outro lugar. Ou Deus de fato é aquilo que mais importa para mim, ou outra colocação que eu quiser por Ele não vai estar presente. Eu estava lembrando do momento de discípulos recém-convocados, quando Jesus chamou aquela turma boa. Bora ali, bora, chega ali, vamos ali. Estou chamando, bora, larga essa rede aí. Deixa esse negócio aí, vão ali que eu vou. A gente tem um negócio bom para vocês. E vai aquela turma. Daqui a pouco um fica olhando para o outro. A gente tem que estar onde mesmo? Então, rapaz, sei não. Onde é que a gente está indo aí? Tem que seguir ele. Ele disse para a gente seguir, né? Vem aqui. E que hora que vai ser a merenda? A gente vai. Tá com algum dia? Rapaz, não tem não. E agora? O que é que vai ser da nossa vida? A gente largou tudo. Rapaz, eu deixei minha sogra doente em casa. Pedro, né? E agora? O que vai acontecer? Aí você vê, Jesus, você quer que Jesus é o Filho de Deus? E Jesus também é o próprio Deus? Ele diz, eu e o Pai somos um. Aí o Senhor ali presente com ele diz assim, gente, para um pouquinho aí. Não andem ansiosos por nenhuma coisa. Dá uma olhada no que acontece com as aves do céu. Não trabalham, não fiam. E o Senhor não deixa que ela passe necessidade. Já olhou para os lírios do campo? Nem Salomão, com toda a sua glória, se veste igual a eles. Se Deus cuida dos lírios do campo e das aves do céu, será que Ele não vai se importar com vocês, homens de pequena fé? E aí vem a equação. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas então vos serão acrescentadas. Esse é o grande desafio, amados. O que é que tem comprometido a presença de Deus na nossa vida? A nossa falta de prioridade dele. Não damos prioridade ao Senhor. Ele não é o primeiro, às vezes é só conversa. Porque são as nossas atitudes que vão dizer se o lugar que Deus está vai ser determinado pelas minhas atitudes. Tem gente que coloca o outro na presença no lugar de Deus. Falei essa expressão hoje, me marcou. Tem gente assim, pastor, eu encontrei uma pessoa, é o amor da minha vida, estou perdidamente apaixonado. Dois perigos aí, perdidamente e apaixonado, né? Perdidamente apaixonado. E essa pessoa, ela não vai dizer, mas ela está tomando o lugar de Deus na vida dela. Pastor, apareceu uma oportunidade de trabalho, veio do céu, que maravilha e tudo. E esse emprego acaba se tornando o Deus da vida dela. E por que não falar
do pecado, que tão de perto nos cerca, que tão de perto nos aprisiona, que tão influente na nossa vida, como consequência dele, nos priva da presença do Senhor. Está lembrado de Sansão? Quem lembra de Sansão? Conhece Sansão? Amém? Brincou com o pecado, desafiou Deus, brincando com coisa séria. E quando ele procurou reagir na última vez, a palavra diz que o Espírito do Senhor já não estava mais com ele. Porque onde tem o pecado, Deus não está. Deus ama o pecador. Mas o pecado, ele tem um nome lá que diz assim, ele abomina. Porque o pecado comete esse crime, que é fazer uma cisão, uma separação entre nós e Deus. Deus é santo. Eu não posso dizer que Deus está como primeiro na minha vida, se na verdade eu consequentemente eu vivo pecando, falhando e cada vez mais me afastando da presença dele. Você quer vida abundante? A vida abundante é a presença de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você estiver pegando nem que sejam 5% do que Deus tem falado ao longo desses 5 domingos, e está trazendo isso para a sua vida, pode preparar o teu coração. Tem muita abundância na sua vida para chegar. Tem grandes milagres para acontecer. Tem muita coisa boa do céu para acontecer na sua vida. Vai acontecer. Mas escute e guarde isso no seu coração. Não permita que isso tome o lugar do Senhor. Não negocie presença de Deus na sua vida. Se algo vai custar para você a privação da presença de Deus, não receba, meu irmão. Entenda o que Moisés percebeu aqui. Ele sabia, ele não queria ir, não. Sem Deus, ele sabia que nenhuma conquista valeria a pena. Ele saberia que sem Deus ele não ia conseguir. Ele entendeu que o tesouro mais importante na vida dele era o próprio Deus. E hoje o próprio Deus está entre nós. É Cristo Jesus, o Senhor. E de uma forma ainda mais profunda, o Espírito Santo que habita dentro de mim e que habita dentro de você, que intensifica a sua presença cada vez que a gente o busca, cada vez que a gente procura andar em comunhão, cada vez que a gente dá prioridade a Ele. Você quer sentir a presença de Deus? Então a gente tem que buscar isso. Eu ouvi um testemunho uma vez de uma irmã, isso tem muito tempo, foi numa igreja lá dos Pinguins de Madagascar. O louvor tocava, Fabi, tocava um determinado louvor, ai, a presença, a irmã chorava e se ajoelhava, se bolava no chão, a presença de Deus. Aí num dia o louvor não tocou a música que a irmã se bolava no chão, ela fez, hoje eu não senti a presença de Deus, vocês não tocaram aquela música? A presença de Deus não depende do que está fora, depende do que está dentro de você. Eu posso sentir a presença de Deus no meu quarto, num banheiro, aonde eu for, se eu buscar esse Deus, eu vou sentir a sua presença. Se a minha vida estiver limpa diante dele, e se estiver suja, escute, se estiver suja e eu me arrepender, eu confessar o meu pecado diante dele, ele me purifica e me enche da sua presença. Eu quero dizer para você, para nós, para cada um de nós nessa noite, a coisa mais importante que a gente pode ter para uma vida abundante é Deus, é o Senhor. Repito isso, se está custando a presença de Deus, meu irmão, minha irmã, se afaste disso. Larga isso. Não vale a pena, o preço vai ser alto. O preço vai ser alto. A presença de Deus, ela é acessível para quem crê, para quem busca, para quem deseja isso, para quem entende isso.
Em cada um de nós Ele manifesta de uma forma muito linda e especial. Entenda isso. Jesus, uma vez, Ele fez aquele milagre famoso. Ele multiplicou os pães e os peixes. Eram 5 pães. Ainda fala que é peixinho. De 5 pães e 2 peixes, Ele alimentou uma multidão. Mas lá no Evangelho de João, logo após esse milagre, Jesus se afasta do povo. E o povo fica preocupado. Oxe, cadê Jesus? Ele estava aqui nesse instante. Cadê o Senhor? Você viu o mestre por aí? Não vi, não. E todo mundo fica desesperado porque Jesus sumiu. Quando encontram ele lá na frente, aí diz: mestre, estávamos preocupados com o Senhor saiu. Aqueles irmãos não sabiam ainda o que a gente sabe hoje, que Jesus também é Deus. E Jesus sabe o que está no nosso coração. Ele disse assim para eles: vocês não estavam preocupados comigo. Vocês só vieram atrás de mim porque eu dei pão e peixe para vocês comerem. Vocês não enxergaram e não perceberam que eu sou o pão da vida. Que aquele que de mim se alimentar não vai ter mais fome. Ele está falando daquele princípio de aquele que quer Jesus, que quer a sua presença na sua vida, vai ter de fato todas as suas necessidades supridas. Repito isso: Deus vai derramar vida abundante para você. Se você está buscando, vai te abençoar, você vai crescer. Mas nada disso pode tomar o lugar, nem pode ser mais importante do que o Senhor. Amém? É igual aquela canção: se Deus fizer, e se Ele não fizer? Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Você entende isso? Eu não adoro pelo que Ele faz. Se Deus fizer, esse é um louvor de gente madura, né? Esse é um louvor de gente que entende o que é mais importante. Poderia ser um louvor composto por Moisés, não, Alisson? Moisés poderia ter escrito isso. Que terra prometida, Senhor? Eu quero é o Senhor. Leite, mel, não, eu quero é a tua presença. Porque eu sei que tudo no mundo falha, mas o Senhor não falha. O Senhor me conhece. Como ele diz aqui, eu te conheço pelo nome. O Senhor me conhece, Senhor. Então, vamos nos preparar para essa vida abundante? Como? Buscando incessantemente a presença de Deus. Colocando Deus no seu devido lugar na nossa vida. Amém? Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor. Wallace, lembra de sua graça me basta?